Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Michele Saldanha e a convite da doutora Helena Amaral, em homenagem ao 11º aniversário da Clínica Flora Mater, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde integral e a importância da espiritualidade. Para começar esse assunto, vamos falar sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que definiu saúde em 1946 como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência da doença. E durante alguns anos foi sendo observado que a questão da espiritualidade precisava ser incluída nesse conceito multidimensional de saúde, com o objetivo de que as pessoas pudessem, através da espiritualidade, buscar um sentido para a sua vida. Então, esse tema, ele tinha uma característica, avaliar a qualidade de vida das pessoas. Qual o sentido da vida? Então, em 1998, a inclusão do tema espiritualidade aconteceu. Então, a saúde, ela ficou definida como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual e não apenas a ausência da doença. Isso foi muito importante, porque para ter saúde é necessário estar bem em todos esses aspectos e não apenas em um. Não adianta negligenciar um aspecto e cuidar somente do outro. Você precisa estar em equilíbrio com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a sua saúde espiritual, emocional, para que você possa se relacionar bem, para que você possa viver melhor em sociedade. E não apenas dizer, eu não estou doente, mas você não consegue se relacionar com ninguém. Eu não sinto dores nenhuma, eu não tenho dor de cabeça, mas você vive com uma tristeza profunda e não sabe o porquê. Então você não está bem. Algo em você está desequilibrado e que precisa ser cuidado. Então é importante entender que quando falamos em saúde, nós estamos falando de equilíbrio em todos os campos das nossas vidas. E esses campos a OMS definiu muito bem, para que a gente possa trabalhar bem todos eles de uma forma harmoniosa, de uma forma integrada e assim conviver melhor, se relacionar melhor uns com os outros. E a saúde integral, ela é muito importante porque ela trabalha esse aspecto. É um dos objetivos da saúde integral, trabalhar o ser humano de uma forma integrada, de uma forma holística, onde tudo procura abranger. Então, o ser humano como um todo deve estar bem, deve cuidar da sua saúde em todos esses aspectos. Então, saúde é a busca constante pelo bem-estar, pelo equilíbrio, pela integração em todos os campos da vida. E, novamente, os campos são físico, mental, emocional e espiritual. Então, se nós estamos em equilíbrio em todos esses campos, se nós estamos, através de várias práticas, buscando pelo menos esse equilíbrio e nos melhorarmos, isso é muito importante. Então, só para a gente poder entender um pouquinho essa questão da saúde integral, o que seria um desequilíbrio dentro desse aspecto? Você faz uso de determinada alimentação que não faz bem para a sua saúde e esse uso torna-se constante. Lá na frente você pode desenvolver algum problema no seu sistema digestório e causar um desequilíbrio na sua saúde física. E esse desequilíbrio pode gerar outras descompensações na sua saúde emocional, porque você vai começar a ficar preocupada, você vai começar a ficar incomodada com as dores, aí você começa a ter um desequilíbrio em outros campos da sua vida. Tudo isso que foi causado, por suas atitudes. Você às vezes pode falar assim, eu tô bem, não sinto dor de cabeça, não tenho dores nenhuma, mas vive com tristeza, não consegue se relacionar bem com as pessoas, mas não sente nada no físico, mas emocionalmente você não tá bem, então você não está com saúde, em harmonia. Então é importante que as pessoas entendam
que nós, né, possamos entender de que saúde representa equilíbrio. A saúde, ela representa bem-estar, integração em todos os campos da vida. Não adianta falar somente em uma questão, em um campo, por exemplo, da saúde física e esquecer os outros, porque você não estará trabalhando de forma integrada. Como a saúde integral procura nos ensinar, nos proporcionar. Então, só para a gente poder entender um pouquinho a mais essa questão de doença, doença é toda disfunção, desajuste e desarmonia que vai alterar o organismo, vai desestruturar o organismo. Então, o seu funcionamento harmônico vai deixar de acontecer. Então, se você tem uma disfunção, um desajuste, uma desarmonia que vai alterar o seu funcionamento harmônico, você já vai desestabilizar. Mais além, toda disfunção, desajuste, desarmonia que altera o funcionamento da tríade corpo, mente e espírito. Então, estamos interligados, nós somos um. Manter a harmonia dessa tríade, ela é um desafio muito grande. E a saúde integral, ela vai nos proporcionar, ela vai nos fornecer ferramentas para que a gente possa buscar nos melhorarmos, cuidar melhor da nossa saúde de uma forma integrada, cuidar do ser humano de uma forma holística como um todo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde espiritual. Para começar esse tema, vem a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? E eu respondo para vocês que o sentido da vida é simplesmente viver. E vem uma outra pergunta: precisamos nos conhecer? Sim. Então, quando falamos em saúde espiritual, nós estamos falando da busca do sentido para a nossa vida. E isso é muito importante. Do propósito. Qual é o meu propósito de vida? Qual o significado de vida que eu quero construir, que eu preciso? Então, o que é importante? Nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. E como é que nós fazemos isso? Estudando, nos estudando. Refletindo sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, como que nós somos em relação a nós mesmos, em relação ao outro. Então, nós precisamos nos conhecer. Uma reforma íntima. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso leva-se um tempo. Mas nós precisamos realmente querer mudar, sair dessa zona de conforto e nos melhorarmos, fazer algo para sempre nos melhorarmos e não só cruzar os braços e achar que é outra pessoa que precisa mudar e a gente não precisa. Então, saúde espiritual é isso, é o resultado, é um cultivo do verdadeiro significado da vida. O que eu quero para minha vida? Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, quando falamos em saúde espiritual, nós temos que pensar numa energia, numa força maior, responsável por tudo isso, por essa criação, que é Deus. Então, Deus é energia, Deus é amor, Ele é uma força suprema, responsável por toda essa criação. Nós somos a sua criação. Nós somos centelhas divinas. Só que, infelizmente, algumas pessoas se afastam desse amor. Algumas pessoas se afastam dessa energia tão maravilhosa porque o dia a dia, as atitudes materialistas, elas começam a afastar as pessoas dessa essência divina, desse amor. Aí vem a pergunta: o que nos leva a esse distanciamento? O que acontece
que simplesmente nos afastamos dessa essência divina, nos afastamos de Deus, porque Deus não se afasta da gente, nunca. Nós é que nos afastamos dessa energia maravilhosa. Então, eu posso falar aqui um exemplo do que poderia nos afastar de Deus. O materialismo. Tem o materialismo indireto e direto. O materialismo direto é aquele de negação, em que você nega ser um espírito imortal, nega que existe uma energia superior, que é Deus, você nega. E você vive simplesmente como se essa fosse a sua única e última vida, e nada mais, sem se preocupar com nada. E o materialismo indireto é aquela pessoa que tem conhecimento de Deus, que tem conhecimento do espírito imortal, mas ainda vive um mundo muito materialista, preocupado com o trabalho, preocupado com dinheiro, preocupado em dar conta das questões materiais e acaba se esquecendo de cuidar do seu espiritual. E nesse cuidar do seu espiritual, você vai se afastando dessa energia maravilhosa, desse amor fraternal, desse amor universal que é Deus em nós. Então é como se aquela centelha divina dentro da gente fosse se apagando e ficando aquela luz fraquinha, fraquinha, mas a qualquer hora ela pode se reacender. Quando você começa a se aproximar da sua espiritualidade, quando você começa a se aproximar de Deus. E olha que eu não estou falando aqui em religião. Eu estou falando aqui de Deus. Porque nós somos sua criação. Então, independente de religião, todas as religiões falam de Deus, falam do amor, ensinam coisas boas. Mas o importante é o que nós temos também dentro da gente. Porque não adianta só você ouvir coisas boas, te ensinarem coisas boas e você não praticar essas coisas. Então a espiritualidade bem desenvolvida, ela nos aproxima do nosso eu interior, que é Deus em nós. Dessa energia maravilhosa. Então essa saúde espiritual, ela vai nos fortalecer tanto a ponto de conseguirmos também caminhar de uma forma mais harmoniosa com os outros aspectos da nossa vida. O aspecto emocional, porque quando você desenvolve melhor a sua fé, a sua coragem, a sua caridade, quando você começa a aprender mais sobre a espiritualidade, você começa a ter mais confiança e a entender determinadas coisas que acontecem na sua vida. E você tem força, você tem coragem para seguir adiante e não desanimar. E não viver simplesmente reclamando por que isso acontece comigo, porque eu vivo sofrendo. É claro que nós temos que entender que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, que é o livre-arbítrio. Então, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, uma hora você vai colher. E isso não tem nada a ver com o castigo de Deus. Isso tem a ver com as suas escolhas. Então, o que é importante? Que através do amor, nós podemos nos transformar. E Deus é amor, independente de religião. Essa saúde espiritual, ela vai nos fortalecer, ela nos dará mais sentido e mais propósito para a vida. Para que a gente possa se relacionar melhor com nós mesmos, nos amar, nos respeitar, que isso é muito importante. E assim conseguir também amar o outro, respeitar o outro, viver de uma forma mais harmônica, se ligar mais às pessoas. Deixar determinados sentimentos de lado, egoísmo, orgulho, que isso ainda é chaga da humanidade. Infelizmente, algumas pessoas estão tão preocupadas com o seu, com o ter, que esquece do outro. Então, estão mergulhadas no egoísmo e no orgulho. Como se primeiro eu tenho que ver a mim e depois eu olho o outro. Você tem que cuidar de você, claro que você tem que cuidar de você, mas não de uma forma egoísta. Então,
essas questões, esses sentimentos ainda são muito fortes e precisam ser trabalhadas de uma forma bem disciplinadora. Você precisa trabalhar, porque ninguém é perfeito. Nós sabemos dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Então, nós precisamos buscar nos melhorarmos. E a saúde espiritual, ela vai nos proporcionar isso. Ela vai nos dar força, fé, coragem para poder seguir. Então, nós precisamos estar conectados ao nosso espiritual. Existem vários exemplos, várias atitudes, várias coisas que nós podemos estar fazendo no dia a dia para estar desenvolvendo esse lado dentro da gente. A meditação, a reflexão, a oração, independente de religião, isso vai nos ajudar bastante. Por que eu estou falando isso, gente? Nós somos energia. O mundo todo é energia. Não é isso? O ser humano, ele vive, ele se relaciona, ele interage com o ambiente com essa energia maravilhosa que tem no ambiente, que é a energia vital. Então, nós precisamos cuidar dessa questão também energética do nosso corpo. Quando nós vamos nos distanciando, né, do cultivo da nossa espiritualidade, através de posturas materialistas, nós vamos bloquear esses campos de energias presentes no nosso corpo. Nós somos energia, o nosso corpo físico, ele está conectado ao nosso corpo espiritual. Nós somos um só, corpo, mente e espírito. Então, nós somos muito emoção. As emoções, elas podem nos afetar de uma forma tão negativa que pode gerar desequilíbrios energéticos no nosso corpo físico e espiritual e causar doenças. E eu não estou falando aqui só da doença física, não. Quando você tem um mau uso da sua alimentação, quando você não cuida do seu corpo, quando você ingere muita bebida alcoólica, quando você usa muito cigarro e outros tipos de vício, você está destruindo o seu corpo físico. Mas quando você não se cuida espiritualmente e fica muito conectado ao materialismo, você está desequilibrando, além do seu corpo físico, o seu corpo espiritual. E se nós somos energia, se nós desequilibramos isso, vem o quê? Doença. Vem as doenças, porque um campo emocional em desajuste, desequilibrado, pode gerar doenças emocionais. E também pode gerar doenças mentais. E olha só, nós estamos falando de saúde espiritual e já estamos indo para outros aspectos, o físico, o mental, o emocional. Tá vendo como tudo tá ligado? Isso é saúde integral. Hoje eu estou falando sobre a saúde espiritual, mas eu poderia estar falando também da saúde emocional, da saúde física, da saúde mental. Por quê? São campos que estão conectados ao outro. Então, o processo saúde e doença depende dessa harmonia. Corpo, mente e espírito. Para que a doença não venha. Só que, é claro, nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos saber usá-lo. Porque o livre-arbítrio também foi dádiva divina. Não culpe nunca ninguém pelo que acontece à sua vida. Só você é responsável por isso. Porque nós podemos escolher. Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher. Então, o que eu quero para a minha vida, o que eu escolho para a minha vida? É cuidar da minha saúde de uma forma harmônica, de uma forma integrada? É viver bem comigo mesmo, é viver bem com o meu próximo? Para que eu possa, assim, cada vez mais melhorar a minha vida? Melhorar a minha saúde? Então, nós temos que estar sempre nos perguntando isso. Isso é muito importante, não culpe o outro pelas escolhas da sua vida, porque você tem o poder de decisão, o livre-arbítrio. E isso é muito importante. Vamos lá.
Então, mais uma coisinha que eu queria falar em relação à saúde, que eu acho muito interessante, é para a gente parar para pensar o seguinte: nos nossos órgãos dos sentidos, a forma como nós nos relacionamos com o outro, a forma como nós vivemos, está muito ligada aos órgãos dos sentidos, porque é através deles que nós vamos captar tudo o que acontece no ambiente. Então, as emoções que nós vamos sentir, como isso vai ser trabalhado dentro de nós, vai depender de como é que nós aprendemos na vida. O que nós construímos dentro da gente em relação à forma como nós vemos o mundo e como nós nos relacionamos. Então, nós temos que estar também muito atento a isso. A visão, a forma como você vê as coisas, as pessoas, a audição, aquilo que você ouve e como é que você vai interpretar e sentir. O olfato, às vezes um cheiro ruim ou bom que vai gerar sensações boas ou ruins em você. O tato, aquilo que você está sentindo. Olha só a importância dos nossos sentidos. E tudo isso vai ficar gravado dentro da gente, no nosso físico e também no nosso espírito. Então, o que eu quero gravar dentro de mim? O que eu quero levar no meu coração e na minha mente? Então, eu tenho que parar e ver. O que eu preciso mudar? O que eu preciso não mais dar importância para que eu possa melhorar? Melhorar dentro de mim e melhorar na vida, no relacionamento com as pessoas, no dia a dia. Então, a forma como nós interpretamos as coisas que acontecem à nossa volta vai gerar na gente sentimentos, emoções boas ou ruins. Então, nós temos que estar atentos a isso e entender que o livre-arbítrio é nosso. E nós precisamos ter coragem para mudar, para deixar de fazer algo que você sabe que é ruim para você e que te traz tristeza, te traz desânimo. Tem que tentar mudar isso, sair dessa zona aí, essa zona de conforto que não é um conforto, que é ruim para você. Então, se não consegue sair dessa zona, dessa situação, né, desses sentimentos que cada vez mais vai sendo construído dentro de você de uma forma negativa, existem várias pessoas que podem te ajudar. E a espiritualidade, a saúde espiritual é muito importante nesse sentido. Cuidar de você, estar em conexão com Deus o tempo todo. Agradecer pela vida. Ser grato pela vida. Reconhecer os erros, os seus defeitos, mas também reconhecer as suas qualidades e o que você pode fazer cada vez mais para se melhorar. Isso é muito importante. E para a gente finalizar essa nossa conversa aqui fraterna sobre saúde espiritual, sobre a saúde integral, eu trouxe algumas frases muito legais sobre reforma íntima. O famoso conhece-te a ti mesmo. E essas frases são tão interessantes que a gente pode, cada dia da semana, ler uma frase e falar assim: hoje eu vou tentar fazer isso. Você está buscando uma melhora. Algo que te incomoda, algo que você sabe que não é legal e que você precisa mudar, você pode ir treinando a partir de agora. Então, olha a importância da saúde espiritual na nossa vida, para nos ajudar a equilibrar todos os outros campos, físico, mental, emocional e o social também. O relacionamento com as pessoas, isso é muito importante. Então, a saúde só é possível com esforço e trabalho de nossa parte. E eu vou ler essas frases. Primeira frase: crie e cresça encontrando novos caminhos para a sua vida. Segunda frase: viva o tempo presente. Perdoe a todos e se perdoe. Ore bastante.
Faze do teu alimento físico ou espiritual o teu remédio. Trabalhe para o bem. Seja positivo, pensamentos, palavras e ações. Tenha fé, coragem e esperança. Eu estava assistindo um vídeo no Instagram de uma amiga minha e ela falou sobre a palavra coragem. Coragem, coração, agir com o coração. E eu achei isso muito interessante. Eu não tinha observado ainda esse aspecto. Então, ó, vai uma dica, né, para todos nós. Agir com o coração. Ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa e, é claro, seguir adiante. Segue com fé, com foco e vai, que as coisas vão dar certo. Certo? E agora, como sugestão de leitura, que é fácil vocês encontrarem aí na internet, existe um texto de Chico Xavier que o título 20 exercícios para a reforma íntima. Eu achei muito interessante que a gente pode colar esse texto em algum local da nossa casa, do nosso quarto, e todos os dias quando a gente sair para trabalhar, a gente lê uma frase e falar assim: hoje eu vou tentar fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler 2 frases desses 20 exercícios para a reforma íntima. E uma dessas frases diz assim: abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Interessante, né? Outra frase: ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Porque algumas pessoas acham que só os seus problemas são os mais importantes. Que o problema do outro não importa, que o problema do outro é menor do que o seu. E na verdade não é isso. O egoísmo nos torna pessoas assim, de achar que os nossos problemas são maiores e que o outro consegue resolver o problema dele, que está reclamando. Além dessas frases, existem outras frases maravilhosas que eu vou deixar para vocês procurarem na internet esse texto e ir treinando aí no dia a dia de vocês. Ó, 20 exercícios para a reforma íntima. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa fraterna. Mais uma vez eu agradeço a doutora Helena Amaral, minha psicóloga, minha amiga, muito querida de anos, que eu convivo. Eu, a minha mãe, Joyce, que voltou para o plano espiritual nesse início do ano, em janeiro, ao Graal, por toda essa convivência fraterna e amorosa. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada e gratidão.